Bom, a primeira coisa que é necessário é fé. Mas eu costumo falar, pastor, que o provocador de milagres, ele é alguém que se antecipa. Ele é alguém que se antecipa. Existe um paralelo na Bíblia, em Marcos 5, que conta a história de duas pessoas, e existe um paralelo porque os dois receberam o milagre. A Bíblia fala de Jairo e a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. É uma história que se funde e dentro de duas histórias se transforma em uma. E por que eu falo que o provocador de milagres é alguém que se antecipa? Porque olha que interessante, a mulher do fluxo de sangue, ela não tinha nome. Jairo, ele tinha nome. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos, uma enfermidade. Jairo tinha uma filha de 12 anos, ou seja, enquanto há 12 anos ela sofria, Jairo se alegrava há 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela tinha perdido tudo que tinha. Já Jairo era um homem rico. Então, olha o paradoxo dessas duas histórias. Agora, Jairo pede para Jesus ir até sua casa para curar sua filha. E nós vemos que a mulher, ela entra em cena e ela consegue o milagre antes que Jairo. Jairo pediu primeiro, mas a mulher recebeu primeiro. Por quê? Porque Jairo pediu, mas a mulher provocou. Então, o provocador de milagre, ele se antecipa. Então não é só sobre pedir, é sobre provocar. E como a pessoa que estão assistindo, fala assim, o que ele precisa fazer? Vamos dizer, ele está precisando de um milagre, seja saúde, financeiro, familiar. O que ele precisa fazer hoje para provocar esse milagre? Pastor, uma das coisas que eu tenho notado e que mudou a minha vida quando eu entendi isso foi a questão do ambiente. O ambiente de fé, um ambiente preparado, um ambiente propício para um milagre. Nós somos muito influenciados por ambiente, por pessoas. E se as pessoas não entenderem isso, né, que o ambiente ele faz toda a diferença, que o ambiente, ou você muda de ambiente, ou você prepara o ambiente que você está. Então, há certos momentos na vida que não tem como eu mudar de ambiente, mas tem como eu transformar aquele ambiente. E há momentos que eu posso mudar o ambiente. Então, quando eu comecei a entender que o ambiente ele pode influenciar no meu milagre, então, antes de tudo, o que nós precisamos para vivenciar, para ser um provocador de milagre, para viver algo sobrenatural da parte de Deus, nós precisamos aprender a criar esse ambiente, né? Utilizando até o texto de Marcos 5, a Bíblia diz que Jesus, logo que faz o milagre ali na vida da mulher do fluxo de sangue, como eu falei que são duas histórias que fazem um paralelo, mas que se conectam. Por quê? Porque logo quando Jesus cura a mulher, aparecem os servos de Jairo, dizendo o quê? Não perturbe mais o mestre, a sua filha está morta. Naquele momento, olha só, pastor, a partir dali, você vai ver Jesus fazendo um filtro. Por quê? Porque a partir dali a Bíblia diz, Jesus não permitiu que ninguém fosse, somente Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 apóstolos, havia uma multidão que estava testemunhando aquilo, mas Jesus não deixou. Por quê? Porque Jesus agora está indo em um ambiente onde ele vai fazer o milagre, onde a incredulidade está tomando aquele ambiente. Quando Jesus chega no ambiente, a Bíblia diz que estão todos chorando. As pessoas estão ali já chorando, já estão velando a menina. Então ele já está um ambiente muito pesado, um ambiente que se choca com o milagre. Então por que Jesus, a partir do momento que ele se coloca para ir até a casa de Jairo, Jesus não permite que ninguém mais vá ali? Porque olha só, pastor, o que aconteceu ali com a mulher do fluxo de sangue foi um testemunho. Muitas pessoas, nem com o testemunho,
ela se transforma em fé. Nem o testemunho faz ela mudar. Por que Jesus leva só Pedro, Tiago e João? As pessoas falam, João é diferenciado porque João tinha uma intimidade maior. Não é sobre intimidade, é sobre fé. Pedro, Tiago e João tinham uma fé diferenciada. Então o que faz Pedro, Tiago e João diferente é a fé. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita, que as mulheres vêm gritando, o mestre está vivo, quem foi que correu até o sepulcro? Pedro e João. Então Pedro, João, Tiago, eles têm uma fé diferenciada. Então Jesus leva eles, porque nesse ambiente, esse ambiente que tem que ser preparado, não pode ter incredulidade, não pode ter pensamento contrário, não pode ter os que não acreditam, pastor. Tanto é que quando Jesus chega lá, Jesus ainda tenta mudar aquele ambiente dizendo assim, a menina não está morta. Só que sabe o que o texto diz? Que as pessoas começam a rir de Jesus. Então mesmo Jesus tentando mudar aquele ambiente, liberando uma palavra de fé, você vê que as pessoas estavam tão incrédulas que elas começam a rir. Por quê? Porque elas já estavam em um ambiente completamente tomado pelo luto. E aí Jesus só deixa entrar Pedro, Tiago e João, a mãe do menino e Jairo. Porque Jairo carregava um testemunho. Qual testemunho? A cura da mulher do fluxo de sangue. Quando eles entram naquele ambiente, Jesus entra naquele ambiente. O que é um ambiente preparado, pastor? Olha como Jesus vai se comportar. Menina, levanta-te. Jesus fala com a menina como se ela estivesse viva. Como Jesus falou com Jairo, Jairo veio para fora. Lázaro, melhor dizendo. Lázaro, vem para fora. Jesus falava com os mortos como quem já estivesse vivo. Ou seja, ele já agia como se aquilo já fosse uma realidade. Então, o ambiente é preparado, tirando pessoas que possam atrapalhar a sua fé e também você observando aquele ambiente e declarando que o milagre já é real. Aleluia. Vão anotando aí. Você sabia que eu fui pregar numa igreja, você falando de ambiente, eu pensei nisso. Que a igreja tem que ser um lugar de fé, gerar fé, expectativa. E eu fui convidado para ministrar numa igreja, e aí, antes da minha palavra, o pastor foi dar uma palavra ali de 10 minutos, não sei se foi 10, 15 minutos, mas a palavra dele não tinha nada a ver com fé. E eu fiquei pensando, a igreja tinha até quase 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, e eu falei, meu Deus, já tinha preparado, já tinha meditado numa palavra de fé, que ia ser totalmente contrário do pastor. Mas o que eu pensei depois, eu falei, será que todo domingo, não sei se, eu falei, será que todo domingo é isso que ele ministra? Se é isso que ele ministrou naquele dia, que eu não sei se era isso que ele ministrava todo dia, a igreja não vai ter fé nenhuma. Porque, infelizmente, os ministros próprios que de vez gerar fé, eles estão gerando dúvida, incredulidade, porque eles também não estão crendo. Não sei se você, que é o pregador de multidão, percebe isso nas igrejas que vai ministrar. Pastor, isso é algo que eu falo muito. Se o ministro, se o líder, ele está assim, né, imagina o povo. Às vezes o líder fica falando, criticando o povo, fala, esse povo não crê, esse povo não... Mas, observando esse líder, olha a fé dele, né, o que ele está passando. Nós somos preparadores de ambientes. Então, todo lugar que eu vou ministrar, se eu vou ministrar fé, se eu for ministrar cura, se eu for ministrar milagres, eu preciso preparar esse ambiente. Preparar com palavras. As pessoas, pastor, o que acontece? As pessoas querem tudo certinho, elas querem tudo no tempo delas e elas querem garantias. As pessoas querem evidências. Então as pessoas, elas precisam entender que a minha maior evidência para viver um milagre é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior evidência. Só que as pessoas, o que elas querem? Elas querem garantia. Então, por exemplo, estou percebendo, então está propício para acontecer alguma coisa. E com Deus não é assim. Quando eu falo de preparar o ambiente, eu falo de justamente você se preparar pela palavra, porque o que faz nós alcançarmos um milagre, alcançarmos uma bênção?
chegar em uma promessa é a palavra. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Elias ouve a palavra de Deus dizendo assim: Elias, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre Israel. Depois de 3 anos e meio que não chovia. Aí lá no verso 34, Elias está jogando água no altar. No verso 41, Elias está ouvindo o ruído. Estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. No verso 42, o servo dele, depois de tentativas frustradas, chega dizendo: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. No versículo 44, a Bíblia diz que os céus vai se enegrecer e vai chover. Ou no versículo 45. Então, olha só. Tem pessoas que, para entenderem, que para se empolgarem que alguma coisa está acontecendo, ela precisa ver uma pequena nuvem. Elias não precisou da evidência. A evidência de Elias não foi a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A evidência de Elias foi a palavra lá no versículo 1. Essa palavra fez ele jogar água no altar, ou seja, jogando água, sendo que água era escasso. Essa palavra fez ele ouvir, no versículo 41, o som, o ruído de uma abundante chuva. E ele é específico, pastor. Ele não diz que está vindo uma chuva, está vindo uma abundante chuva. É essa palavra que faz ele olhar, enquanto o servo estava indo e vindo e não via nada. É essa palavra que ele ouviu lá, que faz ele o quê? Falar para o servo: vai mais uma vez. Agora tem gente se empolgando quando vê a nuvem. Por quê? Porque ela precisa de uma evidência. Então, quando ela vê a nuvem, as coisas estão acontecendo. Quem não acreditou no que você acreditou, quando vê a pequena nuvem, vão até se surpreender. Mas você não pode se surpreender com essas evidências, porque você já tem uma palavra. Então, preparar o ambiente é estar pronto para essa palavra, é carregar essa palavra. Independente da circunstância. A pequena nuvem não me empolga, não é a evidência maior, a falta dela também não, porque eu tenho uma palavra. E quando você fala de ambiente, talvez pessoas que estão assistindo vão pensar: na minha casa é difícil, que alguns falam isso. Vamos dizer, mulheres falam: meu marido é incrédulo, meus filhos fazem isso, não sei o quê. Problemas familiares, né? Nem todo mundo serve a Deus. É possível mesmo assim preparar um ambiente, ter fé, estando em situações adversas? Pastor, se tem um ambiente que Deus vai nos preparar realmente para contrariá-lo, é num ambiente desses. Deus levou o povo de Israel para um deserto justamente para preparar a fé. Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos justamente porque, olha só, pastor, olha que interessante. Quando Deus coloca Ezequiel no meio do vale, a Bíblia diz que Ezequiel vai passear, ele vai rodear o vale. Esse rodear é assim como Israel ficou rodeando durante 40 anos os montes de Seir no deserto. Então por que Deus faz ele rodear? Para ele se acostumar com aquele ambiente? Não. Não é para ele se acostumar com aquele ambiente. Pelo contrário. Pelo contrário. É para ele criar autoridade sobre aquele ambiente. Quando Deus fala para ele: profetiza sobre o vale, porque é para ele mudar o vale. Porque, pastor, se você não mudar o vale vai te mudar. Se você não mudar esse ambiente da tua casa, esse ambiente vai mudar você. Ou eu transformo os ambientes, ou os ambientes me transformam. Então, independente da crise, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, independente do que está faltando, você precisa contrariar. A palavra profética, ela confronta a realidade. Deus é assim. Quando Deus fala, ele vem confrontando toda a realidade. Sua realidade diz uma coisa, a palavra dele vem dizendo completamente o contrário. A palavra de Deus faz isso. Então nós precisamos aprender com isso. Então, independente do ambiente que você está, você precisa ter
essa fé para confrontar esse ambiente. Confrontar esse ambiente com a palavra. É por isso que Ezequiel profetiza sobre os ossos. É tão interessante, né, pastor? Porque Deus pergunta para ele, antes de Deus mandar ele profetizar, Deus faz uma pergunta: poderão viver esses ossos? Porque Deus está nivelando a fé do profeta. Deixa eu ver como está o nível de fé dele. E aí ele faz o que nós costumamos fazer. O quê? Jogar toda a responsabilidade para Deus. O Senhor é que sabe. É o Senhor que sabe. Se Deus confirmar, eu faço. Se Deus não confirmar, o provocador de milagres, ele não fica esperando simplesmente Deus descer e falar faça. É como eu falei no começo, o provocador de milagres ele se antecipa. Ah, mas Deus não falou, não é sobre Deus falar. Olha o que Jesus falou lá em Marcos 11. Se derem ordem às montanhas e dizer para elas, erga-te e lança-te no mar, elas vão ter que te obedecer. Então, eu até falei isso em um dos outros podcasts, eu costumo falar isso, que as pessoas às vezes estão falando com Deus o que deveria estar falando com as montanhas. Jesus mandou dar ordem às montanhas e não pedir para Deus mover as montanhas. Então, quando Ezequiel ele ouve Deus perguntar, poderão viver esses ossos? E ele pega a batata quente e joga na mão de Deus. É o Senhor que sabe. Se o Senhor fizer, eu saio dessa. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar nessa miséria. E não é mais sobre Deus, pastor. Não é mais sobre Deus, meu irmão, minha irmã. É sobre você. É sobre você fazer. No dia que eu entendi isso, pastor, e eu entendi isso, foi um confronto. A minha esposa, nós estávamos passando uma situação e justamente que nós precisávamos mudar de ambiente para que a nossa vida desse uma reviravolta. Eu me lembro que eu estava falando com ela e eu falei assim, eu estou orando para Deus me responder. E ela falou assim para mim, não é mais sobre Deus responder, agora é sobre você agir. E aquilo foi uma palavra de confronto, porque realmente eu estava usando isso para ficar em uma zona de conforto. E não era mais sobre o que Deus iria responder, era sobre o que eu tinha que fazer. Quando eu ouvi essa palavra, as coisas mudou. Nós mudamos de ambiente, tomamos uma atitude de fé e as coisas aconteceram. E eu lembro que também eu acho que no 30, né, que nós estávamos falando sobre finanças, agora não lembro se foi o 30 ou sobre o da unção, que você falou que muita gente fica esperando ajuda, alguém ajudar, e aí nós comentamos, espera, ajuda, e ajuda nunca chega. O provocador de milagre não vai ficar esperando. Ele não espera. O provocador de milagre, pastor, não é o que espera, é o que faz. O provocador de milagre não é o que fica orando, Deus usa alguém, ele é o usado. Então, isso é uma crença que nós temos, pastor, que precisa ser quebrado. Porque o evangélico aqui no Brasil, nós chegamos no evangelho, eu aprendi assim, o senhor aprendeu assim. Quando eu me converti, os meus pais na fé me ensinaram assim. Olha, Deus vai usar alguém. Vai chegar na sua casa o caminhão das Casas Bahia. Eu vejo o caminhão das Casas Bahia na tua casa. Já chegou naquela casa? Não chegou, não. Chegou depois que eu fui lá e eu mesmo comprei. Eu não estou falando que Deus não faz isso. Deus faz, Deus usa pessoas. Já vivi muito milagres desse. Deus faz isso, Deus usa pessoas. Eu acredito muito nisso, pastor. Já vivi. Só que as pessoas se colocam isso a vida toda, ela fica esperando alguém. Ela fica esperando alguém ser usado. E isso talvez seja, até de uma forma inconsciente, uma maneira que a pessoa fica ali em uma zona de conforto esperando alguém. Deus vai usar alguém, Deus vai usar alguém. Não é sobre Deus usar alguém, Deus quer usar você. Mas para mudar a minha história, Deus quer usar você, vai, faça o que você tem que fazer, usa o que você tem para usar. Agora nós ficamos esperando outra coisa porque assim, minha esposa é a minha maior confrontadora, né? Outra coisa, passando uma situação uma vez, e
E eu tinha um equipamento que eu queria vender para levantar um dinheiro, que é justamente o equipamento que eu uso hoje para trabalhar, que era o notebook que eu tinha, a câmera, todo equipamento que hoje eu faço meus cursos, que eu trabalho na minha empresa, né? Eu já troquei alguns, hoje já tem outros, mas na época eu tinha alguns ali que eu precisava vender para fazer um dinheiro. E eu me lembro que eu falei para minha esposa, eu vou vender para a gente pagar essa situação. Aí minha esposa falou assim para mim, você vai vender semente? E aquilo ali foi outro confronto. Eu não vendi, o Senhor preparou, providenciou o valor que eu precisava, e aquilo realmente foi uma semente. Que foi os meus primeiros passos para eu abrir a minha empresa de marketing digital e começar a crescer. E eu pensei em vender. Quando ela falou, você vai vender semente, aquilo me confrontou. E aquilo realmente foi uma semente. Então, pastor, às vezes nós, quer dizer, eu estava querendo vender o que estava na minha mão e que seria a semente que ia me trazer resultado. Então as pessoas não entendem que o que ela precisa para começar, ela já tem. O que você precisa para viver algo extraordinário já está com você. Nós procuramos muito fora. Nós ficamos caçando. Onde está minha bênção? 2 Reis capítulo 4, a mulher, o meu marido, teu servo, morreu, ele era fiel e agora estou aqui. Eliseu, o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada. Peraí, uma botija de azeite. Tá aí, ó. Você tem, mas não valoriza. Você não valoriza aquilo que é a semente. Você não valoriza aquilo que é a porta de entrada para grandes milagres. Quando a história dessa mulher mudou? Quando ela valorizou a pequena botija. Eu tenho uma pequena botija. Então vai lá, dá valor para ela. Como? Coloca diante dela. Mostra para ela que ela pode. Pega vasilhas maiores que elas, emprestada muitas, e coloca diante dela. Pegar vasilhas, pastor, é preparar o ambiente. Porque Deus não vai mandar azeite aonde não tem um recipiente para comportá-lo. Uma das coisas que eu também falo, né, que o provocador de milagre é exatamente um preparador de ambiente. Ele prepara um ambiente porque ele sabe o que vai vir ali. O que é pegar vasilhas emprestadas? É pegar recipientes, é preparar um ambiente porque eu sei o que está chegando. Vou pegar só 5. Sua fé é muito pouca. Vou pegar só 2. Muito pouca a sua fé. Por isso que o profeta fala o quê? Pegue muitas, não poucas. Porque o teu ambiente vai determinar o que Deus vai mandar. A tua capacidade. É por isso que lá em Mateus 25, versículo 14, qual é o critério de Deus para entregar alguma coisa aos homens? A capacidade. E a um entregou 5, e a outra entregou 2, e a outra entregou 1. Cada um conforme a sua capacidade. O critério de Deus para entregar algo para alguém é a capacidade que ele tem para comportar aquilo. Deus não vai mandar azeite. É por isso que quando o menino grita lá dentro da casa, a mulher diz, traz mais vasilha. Ela está empolgada, né, pastor? Ela está empolgada e o negócio está acontecendo, ela está empolgada. Quando ela grita, traz mais vasilha, e o menino fala, não tem mais, o azeite para. Porque Deus não vai mandar azeite onde não tem recipiente para comportar. É sobre isso, pastor.